Olá, seja muito bem-vinda e também muito bem-vindo ao meu canal. Eu sou Neila Verenchuk e hoje precisamos falar sobre a interação que existe entre a nossa energia e o nosso corpo físico. Sabe, eu comento muito aqui que nós temos 4 maneiras básicas de nos manifestarmos, que é através da energia, através do físico, do pensamento e do emocional. E sempre falo também que existem interações, que eles vivem se comunicando entre si. Ai, Neila, mas como assim? Eu vou explicar hoje em específico o processo de relação entre corpo e energia. Se você ficou curioso ou curiosa, quer saber um pouco mais? Vem comigo! Sabe, eu insisto muito nessa questão do processo relacional, digamos assim, entre os nossos corpos de manifestação, onde a energia troca informações com o mental, com os nossos pensamentos, que troca energia com o nosso físico, com o nosso emocional, nossos sentimentos. Tudo isso é uma coisa só. Tudo isso faz parte daquilo que existe em nós, que nos compõe, são maneiras que nós temos como seres vivos de manifestar as nossas opiniões, de manifestar nossos desejos, nossas aspirações, de colocar para o mundo quem nós realmente somos. E em outros conteúdos eu já abordei um pouco sobre a relação entre mente e físico, que trata um pouco daquelas doenças chamadas psicossomáticas e como elas acontecem, por que acontecem. Hoje, então, resolvi trazer a relação entre a energia e o físico. Por que o físico, novamente? Porque o físico é palpável, né? É uma matéria que a gente enxerga a olho nu e é uma coisa que a gente sente, a gente pode tocar. Então, fazer você enxergar estas relações através do nosso corpo físico, do nosso corpo biológico, é muito mais fácil para a compreensão. Iremos abordar ao longo dos conteúdos outras relações também. Mas hoje, quero que você pense numa situação. Já aconteceu com você de repente, você não está no período da menopausa, nem da andropausa, você é jovem, você está bem e de repente você sente calafrios. Ou então você sente calorões. Quem sabe um certo arrepio na pele? Assim, de repente. Ou então teve aquele dia maravilhoso, produtivo, feliz, onde você teve várias notícias boas, mas chega ao final do dia e tá aquela dorzinha chata de cabeça. Sabe, dores e sensações físicas são sinais que a nossa energia nos dá. Ela nos dá estas sensações quando ela está precisando de uma certa atenção, quando ela está um pouco doentinha, e também quando ela está muito bem. Também temos sensações agradáveis quando a nossa energia pessoal ela está em dia.
E ela reflete nitidamente no nosso físico, não somente no físico. Ela também reflete nos nossos pensamentos e nas nossas atitudes. Sabe aqueles comportamentos impulsivos que de repente você resolve ser um pouco mais gentil do que o normal ou um pouco mais paciente? Então, esses momentos são a energia interagindo com o seu físico. E a única maneira, repito e grave bem, a única maneira de identificar como está ou não está a sua energia é através das suas manifestações mentais, através dos seus pensamentos, através da sua autoanálise lógica, é claro, e também da sua autoobservação, principalmente por conta da autoobservação, porque por vezes, acredite, tem gente que sente dores físicas e trabalha perfeitamente, caminha perfeitamente, faz esforço físico perfeitamente, não tá nem aí para dor. Parece que existem pessoas que são menos suscetíveis à dor física, por exemplo, e outras são mais vulneráveis. Tudo bem, isso é normal. Mas o que não é normal é não se observar, não sentir que existe uma dor, não sentir que existe um arrepio, que existe um cansaço, ou sentir e negligenciar é pior ainda. Pior ainda, viu? Como identificar então quando a nossa energia ela está ficando doente? E não digo apenas a energia física, tá? Toda vez que eu tratar aqui de energia, eu trato da energia pessoal. Aquela energia, a nossa essência, a nossa aura, a nossa alma, o nosso espírito, entenda como você preferir, o nosso manifestar sem falar, aquilo que a gente manifesta quando fala e quando está em silêncio, a gente manifesta na maneira de sentar, a gente manifesta quando a gente entra num ambiente, quando a nossa energia inunda um ambiente ou alcança outras pessoas. A energia, certo? A energia vital. Não apenas a energia física, do ânimo, do ter energia lá, que o nosso organismo biológico metaboliza para exercermos tarefas, caminhar, correr, andar, né? Não somente essa, mas a nossa energia vital, tá? A nossa essência. Quando compreender, então, que ela precisa realmente de uma atenção a mais, de um certo carinho, de mais cuidado. Quando você sentir cansaços repentinos, você está bem, você está fazendo algo que gosta, você está trabalhando, está tudo bem, você teve uma notícia ótima, mas de repente você se sente um pouco exausto, um pouco cansado, onde as pernas cansam um pouco mais, pesam, o corpo pesa. Também dores repentinas, sabe? Você está muito bem caminhando pela rua, de repente, sem torcer o pé, sem acontecer nada, você sente uma fisgadinha lá na sola do pé. Quando você sente dores de cabeça, mesmo depois de um dia bom, produtivo, feliz, dores nas articulações, qualquer tipo de dor física em qualquer local, ela pode ser uma indicação de que a sua energia está adoecendo. É claro que se você já tem, por exemplo, uma tendinite crônica e de repente o seu braço, o seu punho começa a doer, é
claro que você já tem essa predisposição e realmente talvez você tenha feito movimentos que tenham ocasionado a dor, mas dores repentinas são dores que aparecem do nada, sem motivo algum, e da mesma forma como elas aparecem, elas, somem. E você nem entende o porquê. Você não entende o porquê que ela surgiu, de onde veio e nem por que foi embora, porque afinal de contas você não gosta de tomar remédio ou você não fez esforço nenhum para que aquela dor sumisse, né? Não tomou remédio, não parou para descansar, não fez nada, ela simplesmente sumiu. E você não. Normalmente a gente deixa de lado quando isso acontece, né? A gente não dá bola. Ai, que bom que a dor foi. Que vá, né? E não para pensar o porquê daquela dor, por que aconteceu aquilo. Este processo de dores e sensações repentinas pode ser chamado, existe um termo técnico para isso, lá no berço do meu método, que é a conscienciologia, existe um termo técnico que se chama acoplamento energético. O que é esse processo? Nada mais é do que a troca de energia com outros corpos energéticos. Ele pode acontecer quando, por exemplo, sentamos ao lado de alguém. Os nossos corpos energéticos estão muito próximos, então eles trocam energias entre si. E por vezes absorve-se uma certa energia por afinidade. Normalmente esses acoplamentos, quando a pessoa levanta e se afasta, ele se desfaz. Porém, algumas energias que você recebeu naquela troca foram absorvidas por você, pelo seu corpo energético, por afinidade. Ei, o que quer dizer isso? Tá falando grego para mim. Afinidade é quando você pensa de uma forma parecida, você vai atrair pessoas ou energias que pensam de uma forma parecida. Então, se a sua energia está se afinizar, ela se encaixar com uma energia de dor, mesmo que isso não seja consciente para você, tá? Isso só vai ser consciente caso você tenha o conhecimento da sua própria energia, para saber quando está acontecendo esse tipo de troca energética. Então, você pode se afinizar, você pode ter uma forma de pensamento, uma maneira de pensar sobre um determinado assunto, uma opinião que é própria sua. E aquela pessoa que sentou do seu lado, que estava sentindo dores, que estava cansada, que pensava naquele momento sobre justamente uma opinião, uma maneira de pensar que afinizou com a sua. Então, essa energia que vem dela, que você absorve, vai ficar com você. E aí surgem as dores, é como se você absorvesse a dor do outro. Você fica com essas dores até que você se desvencilhe delas. Como se desvencilhar de uma dor causada dessa maneira, uma dor repentina. Você pode fazer a mobilização básica de energias ou o estado vibracional, que é uma técnica energética que é muito boa, ela é multiuso para diversos momentos. Você pode mudar seu padrão de pensamento, em vez de pensar na tragédia que está acontecendo lá do outro lado do mundo, você pode pensar nos planos que você tem para amanhã, você pode pensar em como foi bom reencontrar aquele amigo que você há muito tempo não
não via, você pode pensar no que vai fazer pro jantar. Ai, hoje eu vou fazer aquela comidinha que eu gosto, sabe? Sempre de uma forma otimista, de uma maneira positiva. Qualquer coisa, existem inúmeros pensamentos que podemos ter positivos, que sejam leves, que sejam saudáveis, de uma maneira mais salutar para cima, que te coloque, que mude o padrão energético que você está emitindo, que você está absorvendo. Se você estiver fazendo uma determinada atividade e está com dificuldades, e aí você começa a pensar, nossa, que isso aqui tá difícil, isso aqui, que coisa mais chata, que raiva, que isso, que aquilo, e chega alguém próximo de você para tentar te ajudar, um colega de trabalho, um amigo, enfim. Só que este amigo, ele está com aquela dor de cabeça, aquela enxaqueca. Mas aquele amigo chega perto de você e tenta te ajudar da melhor maneira, com a melhor intenção do mundo. Mas as energias, elas falam por si só, elas agem de maneira independente. Na verdade, a gente sempre está em constante troca energética, sempre. Por isso é importante termos esse autoconhecimento energético, autoconhecimento dos nossos pensamentos, do nosso físico, do nosso emocional, para evitar que a gente pegue aquilo que não é nosso. E muitas vezes a gente sofre pelo que não é nosso. É muito engraçado e é difícil se dar conta quando não se tem um autoconhecimento, quando a gente não olha para dentro de si mesmo e não sente, peraí, isso não é meu? Eu nunca pensei assim, peraí, eu não fiz nenhum esforço físico para eu estar com o braço dormente, para o braço estar doendo, então não tem lógica. Tudo que não tiver muita lógica, desconfie. Sempre desconfie daquilo que não existe lógica. Este acoplamento energético, ele não acontece somente desta maneira pesada, não é só para transmitir dor. De uma maneira mais salutar, mais benéfica, ela também acontece. Ela pode acontecer, por exemplo, entre duas pessoas que se gostam, entre duas pessoas que sentem parecido, que pensam, que têm opiniões parecidos ou têm objetivos, ideais parecidos ou iguais, e que mesmo estando à distância, lembra, uma das características da energia é que ela é atemporal e ela não respeita tempo nem distância. Então, mesmo que essas duas pessoas estejam à distância, elas podem trocar energias. Também, tanto para dor como de uma forma benéfica. Então, o que são os sintomas de uma troca energética benéfica, salutar, homeostática, como é o termo técnico, né? Para isso, é aquela sensação de bem-estar consigo mesmo. Você tem um monte de coisas para fazer e você tem essa consciência, mas você está bem. Não existe preocupação, nem com o tempo, nem com as tarefas. Não existe ansiedade de resolvê-las tudo de uma vez. Você simplesmente vai fazendo. Ou então, de repente, você se depara com uma situação que você está acostumado a explodir. Sabe, tem aquelas coisinhas do dia a dia que nos irritam, que às vezes nos tiram do sério. E quando a gente está com pavio curto,
pode acontecer da gente explodir, estourar, gritar, xingar. Mas de repente você se depara com essa situação e isso tudo não acontece. Você olha para a situação e diz, tá, tudo bem. Então, neste momento, a sua energia está bem. Porque a sua energia, o normal da nossa energia, o ideal, digamos assim, é que ela esteja realmente estável de uma maneira salutar. O que é uma energia estável, salutar, homeostática? É aquela energia que te possibilita manter o equilíbrio frente a qualquer situação, frente a qualquer pensamento, que você consiga manter a calma que seja necessária para aquela situação, que você consiga agir da maneira que for necessário agir frente àquela situação, que você consiga manter os seus pensamentos saudáveis, que você não deixe que nada te perturbe, que nada te preocupe por demais, que nada te diminua, que nada te prejudique. Compreende a diferença? Então, as trocas energéticas que acontecem constantemente, elas vão depender muito de como a gente cuida da nossa energia. E claro, eu já fiz um conteúdo sobre como manter a sua energia pessoal em dia. Vou deixar aqui no canto da tela, caso você queira visualizar e se inteirar um pouco mais sobre a sua própria energia, sobre como fazer para mantê-la saudável e não deixá-la adoecer. Pois agora eu preciso retomar ao acoplamento energético, porque existe um detalhezinho que é importante salientar, que pode ocorrer durante o acoplamento energético. E este detalhe apenas salienta a necessidade de cuidarmos da nossa própria energia. A gente não tem como cuidar da energia do outro. A gente pode dar uma assistência, mas essa responsabilidade de manter de uma maneira saudável a energia pessoal é de cada um. Sabe, somos rodeados de energia. Energia que não vemos, por vezes não sentimos, mas que elas existem. Tanto que se você começar a trabalhar a sua própria energia, parece um processo automático, é natural que você comece a sentir mais as energias que estão na sua volta. Porque você reconhece aquilo que é seu, qual é a sua energia. E qualquer coisa que esteja diferente num determinado ambiente ou numa determinada situação, você vai saber que aquilo não é seu. E por vezes a gente se depara com energias extremamente patológicas. O que eu quero dizer com isso? Tentar colocar de uma maneira bem simples assim, que não assuste sem muitos termos técnicos. Essas energias chamadas patológicas, elas buscam a afinização com outras energias com a intenção de deixar de ser patológicas. A sua intenção é verdadeira, é razoável.
Porém, durante a troca energética, se existe alguma afinização com a sua energia pessoal, esta patologia, o que é patologia? Patologia são energias doentes mesmo. Doentes, aquela energia doente. O que é uma energia doente? Uma energia doente é uma energia fraca, é uma energia pesada, uma energia densa, que ela pode se instalar e, quando existe essa afinização, ela se instala e causa doenças físicas mesmo. Lembra lá da história das doenças psicossomáticas que são causadas pelo nosso mental, pelas nossas maneiras de pensamento? Então, este pensamento ele produz uma energia que vai se afinizar ou não com energias patológicas. Se a gente pensa de uma maneira patológica, de uma maneira negativa, de uma maneira triste, de uma maneira depreciativa, a gente vai alimentar cada vez mais a troca com outras energias que têm esta característica. Então, quando existe esse acoplamento com esse tipo de energia, minha amiga, meu amigo, é muito complicado, é triste, porque a pessoa foi quem chamou esse tipo de energia para ela mesma e ela não tem a mínima consciência disso. Na maioria das vezes. Olha, 99,9%. A gente não se dá conta porque a grande parte da humanidade é leiga. Porque grande parte da humanidade precisa ver para crer e ela precisa primeiro ver para depois aplicar. A energia a gente precisa aplicar, a gente precisa estudar, a gente precisa compreendê-la para depois começar a enxergá-la, para depois começar a senti-la. Então fica nesse impasse e a pessoa sofre, tem doenças. Exemplos disso são aquelas doenças que acometem as pessoas de uma maneira hereditária. Só não acontece desta forma uma vez em 1 milhão e podes ter certeza que aquela uma pessoa dentro daquele 1 milhão que não herdou aquela doença, ela adquiriu aquela doença através de trocas energéticas. Infelizmente ou felizmente, esse é o processo. É assim que a nossa energia pessoal interfere no nosso físico. Não é apenas assim. Como já comentei, os nossos corpos de manifestação, eles interagem entre si. Eles são um mecanismo todo muito complexo e grandioso e perfeito também. Porque o nosso pensamento emite energia, as nossas ações, as nossas palavras, o nosso tom de voz, a nossa maneira de sentar, a nossa postura corporal, o nosso jeito de caminhar, a nossa maneira de pensar, a nossa maneira de expressar nossas opiniões. Eu poderia ficar aqui até amanhã dando exemplos de manifestação, toda e qualquer manifestação, de todo e qualquer ser vivo. Emite energia. Aliás, eu suspeito que são chamados de seres vivos justamente porque têm este dom de transferir energia. Uma plantinha, ela pensa? Não, ela não pensa. Ela sente? Ela tem emoção? Pode ser que não. Tenho minhas dúvidas. Mas ela tem energia? Não tem aí medicina fitoterápica, não tem aí aquelas práticas onde você fica com o pé na terra para absorver a energia da terra. A própria lua, não dizem que é melhor cortar o cabelo na lua crescente, plantar
fazer plantações na lua crescente. Tudo isso, desde os primórdios da humanidade, está presente e nada mais é do que energia. Então, minha amiga e meu amigo, eu convido você agora a observar um pouco mais a sua energia, a observar mais as suas sensações físicas. Se possível, os seus pensamentos, mas se começar pelo físico, se você conseguir identificar sensações que não são normais no seu dia a dia, você já vai estar dando o primeiro passo para identificar a sua energia, para conhecer-se de uma maneira diferente, digamos assim, e mais profunda. Vou me despedindo aqui, então hoje foi um conteúdo bem rápido, assim, bem sucinto, mas eu sei que é um conteúdo de difícil digestão mesmo assim, por isso eu vou dando a conta-gotas. Se você gostou do tema que eu trouxe hoje, deixa seu like nesse vídeo e também, se puder, compartilhe com os seus amigos, pois assim, além de ajudar este projeto a crescer, você pode estar ajudando outras pessoas que também estão na sua jornada em busca da sua própria plenitude. E se você quiser ainda mais dicas de como manter a sua energia pessoal em dia e o passo a passo de como ingressar na jornada em busca da sua plenitude, você pode se inscrever aqui no canal e ativar o sininho para receber os conteúdos em primeira mão. Ou então, caso você tenha mais afinidade com as outras redes sociais, você também pode me acompanhar por lá. Te agradeço imensamente a sua companhia até aqui. Grande abraço fraterno, um grande beijo e até o próximo vídeo.